Conexão Agro. Bora falar de clima. As chuvas não têm dado trégua aqui em Rio Verde e também na nossa região. Agora, por exemplo, olha só, o tempo aqui está nublado. E o verão tem sido um pouco diferente. Vamos entender o porquê na reportagem de Wilker Duarte e Onofre Arantes. Para não perder o serviço do dia, esses pedreiros precisam ficar de olho no céu e correr pro concreto do meio-fio não desandar. Atrapalha muito, né? Que não tem como trabalhar, né? Agora o tempinho tá bom, mas agora vai cair uma chuvinha de novo. Aí atrapalha o serviço. Atrapalha o serviço. Aí tem que parar, né? Nesta estação meteorológica na Universidade de Rio Verde, foram registrados mais de 600 milímetros de chuva este ano. O mês de janeiro foi o segundo mais chuvoso da história da cidade. O verão no sudoeste de Goiás tem sido diferente, com temperaturas amenas e aumento na umidade relativa do ar. E pode se preparar, porque a chuva vem por aí. A previsão para os próximos dias segue muito otimista em termos de chuva. Essa chuva não deve ser só em Rio Verde, mas uma chuva bem generalizada em quase todo o território nacional, certo? Em algumas regiões vai ser mais intenso e deve acontecer justamente por causa de uma chegada de um ciclone extratropical, que nada mais é do que trazer um corredor de umidade intenso para a nossa região. Esse corredor de umidade vem da região norte associado às frentes frias do sul. E essa frente fria, ela tem uma característica, ela está sendo impulsionada por uma força de uma alta pressão. Isso nada mais é do que chegar um vento frio numa região onde aqui tem como característica ser uma região quente, isso provoca movimentação de massas de ar e provoca chuva. Mas aí tem um extra aí, que são esses corredores de umidade que estão vindo da região norte devido à atuação do ciclone extratropical. Neste verão atípico, com muitas chuvas e pouco tempo de sol, a preocupação também é com o produtor rural que precisa colher a soja e depende muito das condições climáticas. Isso será um grande desafio para a agricultura nos próximos dias, visto que precisa de sol para o grão perder umidade, para o solo poder também perder um pouco de umidade, conseguir entrar com o maquinário, e se as chuvas constantes isso dificulta. Dificulta também aquele agricultor que ainda não fez a dessecação da cultura, ou que tem que fazer alguma pulverização, então traz um transtorno sim, e claro, isso inviabiliza a colheita, pode gerar perdas no momento da colheita, não conseguir colher, que se o grão ficar muito tempo na vagem, com umidade, ele vai até germinar ali, e aí perde essa lavoura. Em outros casos, alguns agricultores que tiveram um pequeno período de estiagem, ele vai ter que às vezes forçar essa colheita, mesmo com grão com teor de umidade elevado, isso porque deixar no campo ele pode perder praticamente toda a produção. E ainda falando de clima, de tempo, como deve ser esta nova semana que se inicia, assunto para ele, Fernando Cabral, agrometeorologista do SEAGRE, aqui de Rio Verde. Será que vem mais chuvas por aí? Vamos acompanhar. Bom dia, telespectadores do Conexão Agroband. Bom, nos últimos dias aí tivemos bastante chuvas ocorrendo aqui no sudoeste, no oeste e no sul do estado de Goiás. Isso devido aí à atuação, de alguns sistemas meteorológicos que trouxeram essas chuvas aqui para a região. A gente teve dias aí, por exemplo, que estações meteorológicas chegaram a registrar aí mais de 100 milímetros na nossa região. Então tivemos aí volumes bem extensos, tanto na zona urbana como na zona rural desses municípios. Novamente, em algumas situações, a colheita aí ficou prejudicada da primeira safra, fazendo, por exemplo, com que o produtor tivesse que colher com umidades muito altas, e aí armazéns aí recebendo grãos, por exemplo, com umidades muito altas, tá? Mas a gente teve também ao longo da semana as características típicas de verão, que são aqueles dias de maior estabilidade, mais sol, tá? O que permitiu também esse avanço da colheita em algumas situações, junto com o plantio da segunda safra. Essa nossa próxima semana, ela é bem característica do nosso verão, ainda, de um certo modo, e já marcando aí o início do mês de março, tá? Em que nós vamos ter uma semana que se inicia com menos chuvas e depois essas chuvas elas podem se intensificar ao longo da semana. Então, ou seja, o produtor ele vai ter janelas bem
bem claras e bem possíveis de trabalho operacional no campo, tá? Isso é uma situação bastante importante. Vale lembrar que a partir do mês de março as chuvas já começam a reduzir na nossa região. A princípio, para esse ano, a previsão é dentro da normalidade, mas para a próxima semana a gente traz já todo um prognóstico para o mês de março. Mas então, uma semana que inicia de modo geral com maior estabilidade, mas também a gente vai ter presença de chuvas, principalmente do meio para o final da semana, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais. Obrigada, Fernando Cabral, pelas suas informações. Segunda-feira você está de volta e também no domingo, viu? Com a nossa previsão semanal do tempo.